Então, gente, Café com Maria, é muito bom esse Café com Maria. E principalmente quando esse Café com Maria é com pessoas queridas, pessoas respeitadas por Brasília e pessoas que eu aprendi a amar, que eu conheci, tive assim, muita admiração, né? E eu sei que você também gosta muito dele, né? Hoje nós estamos falando com o nosso querido deputado Augusto Carvalho. Porque esse título aqui, deputado, ninguém mais tira da gente, ó. Nós vamos ser sempre deputados, né? E aí, deputado? É um prazer tê-lo aqui comigo nesse Café com Maria. Mas primeiro eu gostaria com aquela perguntinha básica. Quem é Augusto Carvalho? Maria Antônia, eu que agradeço aí a oportunidade de ter sido convidado, né? Entre tantas pessoas que você já teve esse bate-papo. E eu me sinto honrado, né? Também pela sua amizade, né, e por tudo que você representa aqui nessa perspectiva nova que você está assumindo agora como representante do povo lá na Câmara Legislativa. Parabéns, é o coroamento do seu trabalho, né? Temos uma jornada em comum aí com a nossa batalha na última legislatura, né? O Estado como deputado federal. Enfim, eu estou aqui agora como espectador, né? Eu vim, como você sabe, lá de Minas Gerais. Mineiro! De Patos de Minas, com muito orgulho. Né? Eu vim há muito tempo. Em 71 eu cheguei aqui. 71. 1971. E cheguei atrás, como todos os jovens, né? Na nossa época, atrás de trabalho e atrás de emprego, atrás de estudo. Foi assim que eu passei no concurso Banco Brasil e vim dar aqui em Brasília. Tomei posse no Banco Brasil em janeiro de 72, na agência de Taguatinga. Sim. Aí foi uma trajetória. Mas vamos contar a trajetória. Eu sei que você teve um papel muito importante, né? Você foi presidente do Sindicato dos Bancários, né? Quantos anos? Maria Antônia, foram 2 mandatos. Um mandato de 3 anos. Mas numa época, é preciso a gente ir lá no tempo, né? Claro, contextualizar. Isso. O sindicalismo no Brasil, em plena ditadura militar, estava muito criminalizado, né? Sim. Qualquer movimento reivindicatório, qualquer manifestação de trabalhadores era tida como subversiva, né? Chicote. Enfim, muita repressão. Mais ou menos. Né? Muita Você estudou na UNB, deputado? Estudei na UNB, em 73. UNB. Fiz o curso de Sociologia, me formei em Sociologia, mas organizamos a nossa eleição. No sindicato, em 74, tentei uma vez, fomos derrotados. Em 77, previsivelmente, fui derrotado de novo. Mas não desistiu? Não desisti. Em 1980, ganhamos as eleições. Ganhou a eleição do sindicato? No Sindicato dos Bancários. É bom frisar que não tinha eleição em Brasília. Sei. O povo de Brasília era caçado na época. Tanto o povo brasileiro era caçado no seu direito de poder votar para presidente da República, para governador. Também o povo de Brasília não podia votar para governador, mas nem para parlamentar, nem deputado federal, nem senador, e muito menos deputado distrital, porque não existia Câmara Legislativa na época. Sim, deputado. E uma das coisas que me chama a atenção e que eu quero que você fale hoje para os nossos espectadores é sobre isso. O que significava o sindicalismo naquela época? Era uma perseguição louca. E como é que você sobreviveu a tudo isso? E vale ressaltar, né? Porque esse nosso bate-papo, ele é muito verdadeiro, ele é muito transparente, é uma conversa mesmo, tá? Como era se eleger para ser um sindicalista e depois exercer esse mandato de presidente de sindicato? Você ficou famoso por isso, tanto que você foi um dos deputados mais votados da capital do país, vale ressaltar, e você conseguiu permanecer, ou seja, 6 mandatos, né? 6 vezes... Não, 6 não, 7, porque foi um na Câmara Legislativa. 5,5 de federal. 5,5 de federal, conta isso para nós. 26 anos. Conta isso para nós, isso é interessante, os ouvintes estão loucos para saber. Obrigado, Maria Antônia, mas é uma oportunidade de relembrar isso aqui, mas, como eu falei, o sindicato até então era uma extensão do Ministério do Trabalho, né, para cuidar de gabinete odontológico, enfim, não era para lutar pelas condições dos trabalhadores, de salário,
condições de trabalho, então era um momento de muita repressão. Em 1980, quando assumimos, foi uma verdadeira pedagogia que nós exercemos. Quando a gente entrou, a minha eleição tinha apenas 459 filiados ao sindicato. Eram mais de 10 mil funcionários bancários. Então nós fizemos um trabalho de reconquistar aqueles que muitas vezes nunca tinham ouvido falar em sindicato. Porque era uma época de repressão à imprensa, né? à universidade. Brasília teve a universidade ocupada em 1977. A UNB, né? 77, para não falar lá atrás, em 61. Eu estava chegando em Brasília e eu ouvia falar naquele movimento e eu ficava, o que é isso? Como é que é isso? Tudo era assim muito estranho, né? Muita violência. E você ali no meio. Eu estava no olho do furacão. Eu era do movimento estudantil, atuava como militante sindicalista. E assim a gente começou a fazer um trabalho de reconquista da confiança das pessoas para uma entidade que tinha sido muito ativa na época da ditadura, tanto que teve intervenção, a direção à época foi destituída, e aí se sucederam candidatos fantoches, né? Presidente, ou direções fantoches, ou absolutamente, como a gente chama, né? Pelegos. Pelegos. Não tinham compromisso de organizar a luta dos trabalhadores. Mas, enfim, nós saltamos para milhares de associados, né? E aí organizando os primeiros movimentos nacionais. E foi assim que em 83 a gente fez a primeira greve dos bancários do Brasil, já em articulação nacional. 80 aí? 83. Primeira greve dos bancários. Depois de muito tempo, né? Então Brasília foi uma das, vamos dizer, dos pontos principais, porque aqui tem a sede do Banco Brasil, a sede da Caixa Econômica, a sede do Banco Central, né? Então os poderes estavam aqui concentrados em Brasília e também sedes de importantes instituições financeiras. A capital do país, né? A capital do país. Então, tudo que acontecia em Brasília vitrine. Repercutia muito. É a vitrine. Foi assim que essa greve repercutiu muito, né? 83, eu fui reeleito, né, no segundo semestre e, enfim, ao mesmo tempo que a gente fazia essa luta econômica, digamos, por melhores salários, nós tínhamos uma pauta também sobre o país que a gente estava vivendo, né? Sim. Nós queríamos também liberdades democráticas. Nós não aceitávamos a ditadura que amordaçava a imprensa, que perseguia sacerdotes, que ocupava templos, né? Torturava, matava, exilava. Então a gente queria um país democrático e por isso a redemocratização do país estava intrinsecamente vinculada à nossa luta contra a política salarial da ditadura, a política econômica que era praticada. E isso foi esses questionamentos da sociedade civil, né, e o movimento sindical passou a ser muito forte vamos dizer, desfraudando essas bandeiras, quando se uniu o movimento da sociedade civil com o movimento dos trabalhadores, milhões de trabalhadores no país inteiro, o ABC estava ressurgindo, né, na sua pujança do movimento sindical, lá nos idos de 79, década de 70, 80. Então Brasília também, né, mesmo não tendo representação política, não tendo representantes no parlamento, Brasília também foi uma área de atuação, de efervescência cultural, política, na universidade, nos sindicatos. E assim, nós, além dessas questões nacionais, nós linkamos uma agenda específica aqui do Distrito Federal, que era o quê? Direito à representação política do povo do Distrito Federal. Por quê? Quem representava a população do Distrito Federal? Já tinha uma geração que tinha nascido aqui em Brasília. Eu vim lá de Patos de Minas, em 70, mas já tinha, isso aí é 80, 85, quando o governo, numa eleição em 84, teve a eleição de Tancredo Neves para o colégio eleitoral, que se comprometeu com essa bandeira que a sociedade aqui de Brasília passou a exigir o direito de escolher o seu representante para o Buriti, né? Porque até então, quem encaminhava, como dizia, as demandas do povo de Brasília era uma comissão de senadores absolutamente biônica. O senador tinha uma comissão, 5 senadores, me parece, constituída por
Um senador do Ceará, outro senador de Alagoas, enfim, pessoas que moravam aqui, senadores, né, com todo respeito a eles, mas que não tinha a vivência, né, dos problemas. Não conhecia Brasília. Conhecia Brasília, né? Então a gente falava que aquilo não era suficiente. O povo queria a sua representação genuína, né? E foi assim que o presidente Sarney, né, quando da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que era uma demanda desse movimento por redemocratização do Brasil, e quando Sarney, Tancredo Neves e Sarney ganharam as eleições no colégio eleitoral, as eleições diretas fracassaram. Tinha um grande movimento pelas eleições diretas. Não tendo sido aprovada no parlamento, aí restou como alternativa a ida ao colégio eleitoral para derrotar o governo. Aí apoiamos a ida ao colégio eleitoral e assumiu a presidência o saudoso senador Tancredo Neves, que veio a falecer na sequência, assumindo Sarney. Um dos compromissos dele, do Sarney, era exatamente a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, a legalização dos partidos. Eu era do Partido Comunista Brasileiro, na clandestinidade, portanto, sujeito a todo tipo de repressão, de tortura, de perseguição, né? Tá vendo que história bonita? Isso é uma história assim, muito bonita, porque os jovens de hoje, eles não sabem dessa memória. Eles não sabem que hoje nós estamos vivendo essa plena democracia, a escolha aí de parlamentares, ou seja, e que tudo isso passou. E o que vocês sofreram para que isso tudo acontecesse, né, deputado? Nada não foi de mão beijada, né? Nada caiu de graça, veio do céu, veio empacotado, né? Tudo foi conquistado arduamente, né? Então, por isso que eu acho que hoje é o momento, como você falou, para falar do que a gente espera, né? Eu espero, esse é um ano muito importante para a vida do nosso país, do nosso cidadão, né? São eleições gerais para presidente da República, para senador, para deputado federal, para deputado distrital, para governador. E é muito importante que a gente possa ter as pessoas refletindo sobre a qualidade da nossa representação, né, em todos os níveis, né? E eu espero que a Câmara Legislativa, principalmente, ela possa refletir, né, esse anseio de parlamentares que venham a ser eleitos, que tenham um compromisso com a população, né, que possam efetivamente representar, né, os desejos da maioria da nossa população que clama, né, por um país mais justo, por mais serenidade, que nós não podemos continuar com tanta intolerância, né, com tanta polarização de ideias, né? Enfim, eu espero que a gente tenha, né, como resultado eleitoral, né, os nossos parlamentos, tanto a nacional, Câmara e Congresso Federal, Câmara Federal e Senado da República, quanto a nossa Câmara Legislativa, né, que possam efetivamente receber um bafejo de renovação, de esperança que possa ser concretizada. Tomara. Sim. Deputado, é tão bom te ouvir, até porque eu, como professora, apaixonada pela história, porque eu acho que a história, eu tenho certeza, a história é tudo. E os nossos jovens precisam muito disso, de história. Conhecer a história, no mínimo, da sua capital, de onde você mora. Quem não conhece a sua história está arriscado a cometer os mesmos erros, né? Então, pois é. Então, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu gostaria de ouvir mais um pouquinho para você falar dos seus feitos, porque você me contou para todos nós a sua história de constituinte, que eu achei maravilhosa, principalmente do sindicalismo, de como começou tudo isso. Imagino que era Brasília até hoje, se nós não tivéssemos tido lá no passado esse grupo aguerrido e que buscava liberdade, autonomia para a capital do país, né? Vivemos hoje sem uma autonomia. Mas fala um pouquinho para mim dos seus feitos como deputado, o que marcou, porque é claro que você não vai conseguir resumir isso em 3 minutos, porque são 20 e tantos anos, 24 anos, né, 26 anos e meio de deputado, mas alguma coisa assim que marcou a sua trajetória política. Um parlamentar, muitas vezes, à época dos governos anteriores, nas legislaturas anteriores, havia uma prática no Congresso Nacional que era de subjugação dos parlamentares, né? Ou seja,
só tinha direito à emenda parlamentar para você poder ajudar, né, em investir determinados recursos na educação, na saúde, na infraestrutura de uma determinada região, de uma determinada cidade, no caso, aqueles que fossem vinculados ao governo. As emendas parlamentares só eram liberadas. O que é emenda parlamentar? Aquele recurso do orçamento, no caso tanto da União quanto aqui, no caso do orçamento do Distrito Federal. Então, os parlamentares só conseguiam liberar seus recursos se fossem amigo do rei de plantão. Quem não tivesse relação de subordinação ao Palácio Planalto não tinha nunca suas emendas liberadas, ou aquelas obras, aquelas propostas executadas, porque o gestor, quem controlava esse orçamento, as emendas parlamentares, tinha uma relação de, vamos dizer, de compromisso forte com o ocupante do executivo. Então, só no nosso mandato, de 14 a 18, o último mandato que eu exerci, foi criada a figura da emenda impositiva, ou seja, independentemente de você ser de oposição ou ser de situação, o parlamentar vai ter as suas emendas do orçamento executadas. Isso mudou radicalmente. É o orçamento impositivo? O orçamento impositivo, a emenda impositiva, porque até então eu estive 26 anos no parlamento, sempre na oposição. Todos os governos, eu não fazia concessões, então eu era muito independente, muito autônomo, e eu tenho orgulho dessa minha atuação e como eu me pautava no momento de votação. Sempre defendendo os trabalhadores, né? Sim, e a gente era uma voz minoritária, defendendo o meio ambiente, contra o veneno, o agrotóxico. Eu cheguei a ser presidente da Comissão do Meio Ambiente. Foi. E, claro, a gente enfrentava posições muito inflexíveis, né? Grupos que estavam ali representados, né, no parlamento, através de parlamentares eleitos, com financiamento, com apoio. Na época tinha financiamento de empresas das campanhas eleitorais. Batia de frente com interesses poderosos. Eu nunca procurei cortejar também, né, esse tipo de eleitor ou de voto, porque eu tinha compromissos claros, né, com pautas libertárias, né, com pautas em busca de um país com menos desigualdades, né? E, enfim, então, eu acho que mais uma conquista que nós tivemos, e eu estou muito para que isso acontecesse algum dia, para que você, como deputada, pudesse algum dia apresentar uma emenda e aquele, independentemente do governador gostar de você ou não, aquele recurso pertence ao povo, né? O dinheiro é arrecadado através dos impostos que nós pagamos e tem de ser alocado naquilo que é prioridade definida pelo povo, né? Os direitos, por exemplo, quando a gente na Constituinte teve momentos de muito impasse, mas a nossa bancada vamos dizer, de centro-esquerda, né? Eu sempre procurei agir no centro. A gente conseguiu colocar como direito das pessoas e dever do Estado o direito à saúde. Então a nossa briga permanente tem sido o quê? O parlamento reflete essa permanente luta da maioria da sociedade que precisa escola pública de qualidade, educação pública de qualidade, segurança pública de qualidade, né? Aquilo que é a função principal do Estado, segurança, educação, né, e saúde, não como uma concessão do governo, mas é uma obrigação do Estado, e aí a luta exatamente é para proteger a maioria do povo contra minorias que muitas vezes disputam, né, de maneira encarniçada esse bolo do orçamento que é constituído pelos impostos que todos nós pagamos. Então é uma luta que não para, né? Nunca, né? E eu não poderia encerrar, deputado, sem fazer alguns agradecimentos, né? Eu tive a honra de administrar a cidade do Gama por 3 anos e 3 meses, indicação sua, e que eu agradeço muito. E muitos feitos nós fizemos, né? Tem a Marginal da 480 que está lá, que foi dinheiro do Banco do Brasil. Tem a obra do setor sul, todinha aquela pavimentação, aqueles bloquetes, que foi obra foi dinheiro do Banco do Brasil que você colocou. Tem a creche do DVO que você colocou 2,5 milhões, que agora parece que vai sair,
tá? Que nós fomos lá, olhamos o projeto e tudo. A farmácia de alto custo, que você lutou muito comigo junto ao Ministério da Saúde, que é uma bandeira sua, a saúde que hoje é uma realidade, está lá no Gama, tá? E eu passaria aqui a ciclovia do Valparaíso ao Gama, que você intermediou junto ao governador Hollenberg, e que saiu a ciclovia, está lá hoje, é uma maravilha. Se você for lá às 5 horas da tarde, você vê as pessoas andando lá do Valparaíso ao Gama, tá? As pontes do Serra Dourada, do Maracanã, tá? A ponte da Prainha, que foi em tempo recorde. Aquele centro de ressocialização feminino que tem ali entre o Gama e Santa Maria, que nós temos que ver, até eu tenho que ver qual a destinação de tudo aquilo ali. Ou seja, eu passaria aqui hoje 1 hora falando com você de tudo que você me ajudou a levar para o Gama, né? Foi uma parceria muito positiva, eu acho que a gente tentou fazer o melhor, né, Maria? Tentou. A patrulha rural que você levou, o pessoal da área rural, Maria mesmo está assistindo. A Maria, ela é a presidente do Conselho Rural do Gama, né, que tem um carinho muito grande por tudo que você fez pela área rural. Então, dizer que eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite para esse bate-papo. Eu sempre tenho falado isso aqui. O que é isso aqui? Aí deram um nome ontem, sabe? O deputado falou, não, é um podcast. Eu falei, ó, que chique. Porque quando a gente começou tudo isso, a intenção era um bate-papo com um amigo, para você conhecer um amigo, conhecer a história de Brasília, tá? Que outras pessoas que passaram aqui falaram, né? Então é um momento, assim, muito bonito de descontração e da gente ouvir um pouco da história da nossa capital. E aqui eu encerro, deputado, agradecendo você por ter aceitado o convite e agradecendo você que tem dado assim, uma audiência espetacular ao nosso Café com Maria. E aguarde, você pode ser o próximo convidado. Obrigado.